O que o Hugo vai mostrar hoje para vocês é a continuação daquela aula prática passada, né? O vídeo já está no canal. Para quem queria, eu fiz o vídeo de 100 inscritos, né? Para todas as duas pessoas que pediram. O vídeo de... Ah? Eu assisto as aulas todas. Não, mas tem duas pessoas que pediram o vídeo de 100 inscritos. O vídeo de 100 inscritos é aula de segurança? Não, o vídeo de 100 inscritos é um vídeo de 100 inscritos. Que eu explico... Não, aquela aula de segurança desse dia, verdades foram ditas naquela aula. Verdade foi... Cara, eu falo verdade em todas as aulas. Não, mas aquela aula foi tipo assim... Aquela foi em especial a sequência de verdade. Não, eu falo verdade em todas as aulas. Eu estou sendo difamado aqui. É verdade. Falo muita verdade nessa aula, gente. Em todas as aulas. Eu estou negando. Sou uma pessoa verdadeira, cara. Você tá dizendo que eu não sou verdadeiro, é isso mesmo? Claro que não. Dan. Ainda quer ganhar bolsa, né, cara? Aluno é uma raça ruim mesmo. Sério, esse trabalho aí do PIN e do IPv6 era para enviar... Não, tem um trabalho que tá no Classroom que que- vale nota. Individual? É, no grupo de até 5 pessoas. Vocês mandam um envio individual para poder corrigir da nota, né, tipo no Classroom. Mas o trabalho é em grupo. Tem até 5. É 5. Vocês vão ter vários trabalhos desses ao longo do período. Vários. Não, eu consegui por alguma obra e graça do Divino Espírito Santo, alguma coisa parecida. Mas deixa aqui, né, por desencargo de consciência. Então eu tô gravando. O que vai acontecer? O Hugo vai mostrar hoje o teste 10 para vocês. A aula já está sendo gravada, a gente vai botar no YouTube da mesma forma que todas as aulas. Né? E o próximo trabalho que a gente utilizar vai ser utilizando o IoT Lab. Qual é a vantagem de você utilizar o IoT Lab? Vocês vão fazer vão poder testar com sensores reais sem ter o sensor real. Né? Ele vai disponibilizar, o Hugo vai falar um pouquinho sobre o que é um teste bed, né, para vocês, vai dar uma noção, mostrar uns exemplos simples para vocês e para vocês continuarem só sendo gravados. Né? Pode ir lá. Então, assim, tudo isso a gente vai estar colocando. E o legal do IoT Lab também é que você consegue, inclusive, você pode só subir o código para ele. Né? Você não precisa, ele pode compilar, inclusive, dentro do próprio testbed. Ele aceita... Eu tava ali dando uma olhada, ele aceita você jogar só o executável para ele. Não, ponto C. Não ponto C. Tá, então vai precisar marca virtual de qualquer jeito. Você acessa lá dentro, você acessa por SSH. Por isso que eu queria mostrar o SSH para eles. Ah, tá bom. Então, assim, vou então deixar vocês no Hugo. O projeto final do Hugo usou o IoT Lab, né? Eu fui membro da banca do projeto final dele de graduação. Então, assim, é muito legal, acho que vai ser uma expertise interessante para quem quer testar uma operação. O IoT Lab é um teste bed lá na França, tem mais de 4.700 nós, né, para vocês utilizarem. Vocês podem marcar, vocês podem escalonar esses nós. Isso é um negócio que vocês conseguem fazer com alguma facilidade. Então, assim, mesmo que vocês não conseguem 4.000 nós, vocês conseguem ver de 100, 50, coisa assim. Se cada nó é 100 euros, né? 100 nós é 10 mil euros. 10 mil euros não está, né? Não tá disponível assim De graça, né? 40 mil reais. Não faz dinheiro, tá? Então, Hugo, o que você quiser, eu vou ficar por aqui um pouquinho, daqui a pouco eu vou lá pro laboratório porque eu tenho reunião hoje com ele. Então, beleza. Aqui foi exatamente onde a gente parou, né? Na última aula. A gente fez do LED, a questão dos nós comunicando, né? E... Bom... Então, acho que é interessante começar falando um pouquinho do que foi o meu projeto final, que a gente vai encadeando as ideias. O que é isso aqui? Clique de mouse... Não, é pra você botar o mouse dentro da máquina virtual, pode? Captura. Tá. Então, o que foi o meu projeto final? Na época eu estava trabalhando numa empresa como desenvolvedor e eu estava já pensando nessa questão. Eu estava conversando com uma professora aqui do departamento que eu queria fazer alguma coisa na área de internet das coisas e ela estava me colocando para estudar o que era rede de sensores sem fio, em que contextos era utilizado. E a gente começou a estudar algo um pouco quantique, ver as suas possibilidades e tudo mais, mas eu não tinha ainda ideia do que eu ia fazer. Até que um dia eu trabalhando lá, fazendo lá no meu estágio, eu vi que entrou
um profissional lá no meu andar. A empresa que eu trabalhava era de médio para grande porte, então era um andar inteiro de um prédio comercial cheio de computador, todo mundo trabalhando. E aí veio essa pessoa, e aí em cada estação de trabalho ele estava com um aparelho gigante na mão e ele parava e fazia uma marcação. Dava um passo para o lado praticamente, parava e fazia outra marcação. E aí aquilo me chamou a atenção, eu quis saber o que era aquilo. E aí, né, o Ministério do Trabalho regulamenta uma série de normas para que o trabalhador possa ter saúde no seu ambiente de trabalho. Então, né, a empresa, como ela é a empresa que eu estava trabalhando, uma empresa séria, ela tem que se preocupar com a saúde do seu empregado. Então, tem certas condições de ambiente que ela tem que contemplar para que o seu trabalhador não fique exposto a doenças, a qualquer tipo de problemas. Isso envolve temperatura, isso envolve poluição sonora, por exemplo, quem trabalha com telemarketing ou quem trabalha com um ambiente que tem muito estresse sonoro, umidade, se não me engano, temperatura, pressão do ar, tem lá umas disposições. E isso tem que ser medido com regularidade, isso vai entrar no relatório, enfim, isso aí fica lá no arquivo da empresa. Quando tiver uma auditoria, ela tem como dizer que ela está regular. Só que eu parei para pensar, imagina uma empresa grande e a pessoa tem que ir de mesa em mesa, né, sei lá, imagina, toda semana, uma vez por mês que seja, fazer as marcações. E eu estava aqui num ambiente que eu estava literalmente disponibilizando uma rede de sensores sem fio que eu queria fazer esse sensoramento. Então eu peguei e juntei as duas coisas. Eu pensei exatamente se eu não podia, ao invés de ter uma pessoa que marcasse em cada posição de trabalho, colocar um sensor que, né, podia, no protótipo, enfim, ser um sensor relativamente barato e que pudesse encapsular nele todas essas funcionalidades. E você não precisa nem ir muito longe, porque tipo assim, existe uma determinada empresa fictícia, né, do ramo educacional, que até um tempo curto fictício atrás, tipo assim, a sala de servidores dela era monitorada por um termômetro. Aí um funcionário ia diariamente lá na sala de servidores para ver qual era a temperatura da sala de servidores. Então, claro que isso é fictício. Tudo um passado distante, inclusive, né? Um passado cenário distante. hipotético. Um cenário hipotético, né? Então, assim, para que isso não aconteça com essa empresa educacional fictícia, então, tipo, a gente acaba tomando essas atitudes. Então, então eu vi algumas vantagens que seriam possíveis de se ter com uma rede de sensores sem fio, como a gente está estudando na matéria, vocês estão estudando bastante, que tivesse essa aplicação. A primeira, né, eu ia poder ter os dados mais dinâmicos. Eu não ia precisar de uma pessoa que me disse todo um parque de computadores para eu poder ter uma visão daquilo. Segundo, eu poderia fazer consultas até específicas, mais inteligentes. Né? Eu poderia tirar métricas por regiões, poderia tirar uma média, né? Eu poderia fazer relação do dado com um dado mais dinâmico que, eventualmente, quando fica tudo no papel, não fica tão visível. E terceiro e mais importante, né? Eu poderia pensar em eu ter uma infraestrutura de monitoramento que me fornecesse esses dados de uma forma, vamos dizer, neutra, estimulando que qualquer pessoa, como era o meu caso, que quisesse usar esses dados, fizesse uma aplicação e usasse esses dados, né? Ou seja, separando a infraestrutura de monitoramento da aplicação que está usando esses dados em si. Né? Então foi pensando nesse caminho, nesse trajeto aí que meu trabalho foi se delineando. Né? Então eu chamei meu trabalho de Simone, que é um simulador de monitoramento, e o fato de ter um analista de sistema chamado Simone que trabalhava do meu lado não tem nada a ver com isso, eu garanto a todos vocês. Né? Também fictício, né? Fictício, tudo fictício. E que fazia exatamente isso. Né? Então, em meu trabalho, eu coloquei duas avaliações. Eu avaliei, né, eu desenvolvi, né, como eu falo,
eu usei o Contic porque todas as soluções de pilha e PV6 ele já, que eu queria trabalhar ele já tinha. E eu usei o Contic não tem muita documentação, mas ele tem os exemplos exaustivos. Então, muito baseado nos exemplos, eu fui desenvolvendo meus interesses, né? E aí, o meu projeto, eu não sei se esse aqui é o do DP, né? Ah, Mas nasceu de um outro exemplo que tem no Contic, que é o Sky Web Sense. Você acha que vale a pena mostrar aqui no Contic? Vamos mostrar aqui então. que ele usa RPL, né? Ele usa RPL, exatamente. O RPL que é aquele protocolo de roteamento que vocês viram. Ou seja, é interessante vocês verem a execução. Eu não estou vendo o ponteiro do mouse, mas eu estou sentindo que ele está por aqui. Ele está em algum lugar. Está em cima de mensagem, manda pra Mas aquele capture não foi uma boa ideia. Não sei. Oh, calma aí. Põe o mouse, põe o mouse. Não, ele tá fora e vai tentar fazer o capture. Cancela o capture. E aí, Pode dar capture. Aí ele- É nosso. aí some. Nossa, que... Aí, Ah, máquina virtual ele maravilhosa. tá capturando mesmo. Tenta botar o mouse USB. Pra ver se fica melhor. Vocês veem de hoje em dia. Ele tá aqui. Tá aqui. Por aí. Mas ele não passa pra cá também. Caraca, que parada. Bizarro. É. Tem a. Pronto. Não, ele sai. Configurando. Cara, você pode reiniciar a máquina também. Clica pra não mostrar mais. Vai ser clicar pra não Mas aí acho que não vai aparecer só uma mensagem. parar. No lugar do final funcionando. Você simples assim. Cara, fecha a máquina e inicia ela. É. Eu concordo. Conseguiu? O mouse voltou aqui. Ah, então tá bom. Então, Jesus Cristo funcionasse. Então tá funcionando. A missão foi cumprida. Aparentemente. Vamos voltar.
A gente pegou no Contic padrão, né? Isso. Contic aqui que dá int run, né? Beleza. Então agora vamos pegar uma simulação, na verdade pegar um código e fazer uma simulação um pouquinho diferente do que a gente estava vendo. Alguém chegou a ver essa que eu estou me referindo, SkyWeb Sense? Não, né? Então vamos lá. Faz uma nova simulação. A gente cria os tipos de mode que a gente está usando. A gente vai precisar aqui usar dois tipos, tá? Porque a gente vai precisar, nesse caso aqui, de um mode que faça o papel do roteador de borda e um mode que faça o monitoramento propriamente dito, tá? Então vamos pegar lá o primeiro. Ele está nessa pasta. É o border router.c. Está lá o nosso roteador de borda. Vamos botar agora, o roteador de borda vai servir para rotear os endereços que vão estar dentro da nossa rede de sensores sem fio, certo? Então agora vamos botar esses sensores propriamente ditos. Então nessa pasta aqui, é o SkyWeb. Aí, o que que daqui? E o cara falando isso também, cada Porque Se você compila várias vezes, você tem arquivos temporários que utilizam a compilação. E às vezes quando você faz, digamos didaticamente, em termos corretos, você faz merda, aí é bom que você muitas vezes quando ele repasse todos esses arquivos para não dar... para você não ter risco até de sobrescrever, né? Às vezes ele pega um trecho de uma configuração passada e aí... Você fica que nem um imbecil lá, tipo, jogando para as paradas, eu sei que eu já fiz muitas tardes. E eu também. E assim, aí no final dá um fim resolvido. Então assim, você copia e compara. Você acaba tendo esse cacuete assim. Tá. Mas você fez coisa também, tá? De vez em quando não vai dar problema nenhum e a gente tá de... faço mais sem fazer. Não, tipo assim, eu faço por desencargo de consciência e por dor de sofrimento. E aquela, muitas vezes não vai dar problema. Mas quando der, Alguém que você apertou, se é o alcance do mote? Olha lá, ó. Radio Environment. Ele mostra, até lembra quando a gente estava falando sobre a aula de rede sem fio, né, sobre o princípio de comunicação sem fio, que você tem a questão de estação escondida, estação exposta, esse tipo de problema com rádio de alcance você consegue enxergar. Certo? Por exemplo, se você quer trabalhar com roteamento só faz sentido se os caras não estão todos no mesmo raio de alcance. Porque senão o cara vai fazer diretamente, só tem um salto, né? Então, mostrar um raio de alcance, por exemplo, se o Hugo fizesse uma aplicação que os nós estão muito perto, todos dentro do raio de alcance, ele dá sua RTL, o Hugo está fumando uma coisa estragada. Né? Não faz sentido nenhum. Agora, se ele tem os caras que estão muito espalhados pela área e os raios não se cruzam, aí beleza, aí o Hugo está fazendo sentido. Então, por exemplo, assim, o 5 não acha que não acessa diretamente.
Ele vai ter que acessar o 3 para acessar o 1. Ah, A ideia é justamente essa, por isso que ele está fazendo isso. Ele está verificando se o exemplo que ele vai dar para a MQL vai funcionar. sim, isso faz sentido, né, de ser apresentado. É porque normalmente a gente, quando está fazendo dissertação, esse trabalho de pesquisa, a gente não vai fazer com 5 nós, vai fazer com 10 mil nós e torcer para que a máquina de prova dê certo. Pois é. Aí, no caso do Cuja, quando ele chega a 20 nós, ele já chega a engasgar. Tem 4 GB de memória, 2 de 4, 2 GB, 4 GB de memória. Ele já não Ideal aguenta. se você botar a máquina de cálculo, sabe, uns 12 GB, e aí você consegue fazer bastante coisa. Pô, Sair daqui e não vender o meu livro. Isso é o ideal. não, deixa só. Vocês vão fazer um trabalhinho com 5, 6 notas. Vão fazer um negócio com 10 mil mais. 10 mil mais é o que eu tenho que fazer, entendeu? E aí eu tenho que virar no estudo, por exemplo. O Contigo você consegue utilizar sem o CUJ. Na verdade, o CUJ você consegue chamar ele por modo texto. E aí, ao invés de ter essa linda visão ali, você tem uma visão, um modo texto muito desagradável. E aí ele consegue. Para a gente conseguir, aí, qual que vai ser a ideia? Esse nó 1 aqui está sendo o nosso roteador de borda, e ele vai permitir, né, a gente, de uma rede externa, ter acesso a cada um desses sensores. Só que para isso a gente precisa levantar aqui uma interface de comunicação entre o nosso computador e esse sensor. Esse sensor está sendo virtualizado, né? Então fica menos evidente isso. Mas o que a gente precisaria seria tipo botar um sensor no meu USB para ele estar conectado no meu computador. E o restante da minha rede de sensores poderia estar sem fio, espalhado por aí e tal. Mas eu preciso interfacear com a minha máquina para ele fazer essa troca, tá? E aí a gente consegue fazendo isso dessa forma. Se não me engano, More Tools, Serial Socket. Ele está escutando na porta 6001, é isso? Ok. A gente vai lá na pasta onde está o código do nosso roteador de borda, que é o exemplos IPv6 RTL Border Radio. Tá. A gente chega lá pelo terminal. Exemplos IPv6 Vamos lá. Vamos rodar o exemplo primeiro. É o seguinte, o endereço IP ali é IPv6. Não é IPv4, nem é NET. IPv6. Vou colocar aqui o editar. E agora a gente vai escrever, se não me falha a memória. Não saiu não, né? Foi mais. Você vai É o... Cadê o tracinho aqui? escrever parte de baixo. Esse teclado está em sueco. Você pode alterar também a configuração do teclado em cima. Eu só queria o traço mesmo. Bem. Pronto, né? Vai na marra. Isso. Vai conectar o refuse. Vamos pegar a porta certa.
Ok. Ele não tinha dado start pra mim. Você vê o tráfego rolando ali. Tá certo? Então, beleza. Agora, eu tenho... Se tudo estiver rolando conforme eu acho que tá, e ele colocou um endereço pra mim, ó. A2127400 Lembrando, no RPL o que não tem é zero, né? Isso. Ele conclui concatenando esses bits. Eu acho que consigo agora, pelo meu navegador, acessar o sensor por esse endereço. Então, vamos tentar. Lembrando, isso é só uma maquinazinha virtual de energia. Claro, quer dizer que dá para rodar uma fonte só com energia? Ah, não dá pra não. Você vai conseguir fazer o trabalho. Endereço PV6 tem colchetes, né? E aí com o teclado em sueco eu não sei como é que eu pego. Vamos mudar para English. Agora sim. Zergut. E aí você vê que é um formato de JSON, ele monta para você aqui. E design. Então, olha, vê se vocês entendem o que a gente está fazendo. A gente está simplesmente levantando um servidor HTTP nesse sensorzinho. E ele está respondendo essa chamada. Eu estou acessando esse cara aqui, ó. E aí ele está me dizendo o seguinte: meus vizinhos são esses. Olha lá, ó. E ele está me dizendo: eu consigo atingir esse cara, e esse cara, e esse cara, através dele. Se você adicionar um nó dentro da área de alcance, vocês vão ver que ele vai ter mais daí que ele existe tem caminho diferente. Exatamente. O nosso problema em rede hoje é isso, a gente chama de gargalo, você só tem um caminho de comunicação. Isso aí é, em geral, situação problemática. E aí, será que a gente consegue ver o que esses sensores estão... Então, a gente está acessando aqui como se fosse a nossa página do nosso roteador, certo? Então, a gente pode também acessar o que o sensor de monitoramento está propriamente fazendo. É o 5505, né? 5... 505. Não é possível. 128, se não me engano, é a máscara, né? Olha lá. Ó. Estamos na página do nosso... né? Está mostrando aqui as informações, ou seja, a gente imagina que você é o chefe da empresa e lá no andar de cima você quer saber como é que estão as coisas lá, né? Você acessa a página e ele te diz, ó, os sensores estão ligados e você pode acessar esses sensores aí. Claro que você vai transformar isso numa página mais bonitinha, para o chefe poder ver, né? Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Assim, não, porque senão não dá ideia. Não. Alguém vai fazer isso. Já tem alguém que fez isso. Isso é um JSON. Você tem qualquer bibliotecazinha hoje em dia, Python, Java, tem APIs para você consumir JSON, informação de JSON. É bem tranquilo. No caso específico daqui, ele está sendo custoso. O que ele está fazendo é o seguinte: o sensor, quando chega uma requisição GET para ele,
ele está respondendo um texto. Nesse caso específico. E qual o texto que ele está respondendo? Ele está escrevendo um HTML na mão. Que é bem escrito. Né, exatamente. E aí quando o navegador recebe esse texto, ele pega esse texto, interpreta como HTML e renderiza isso daí. Né? O que eu fiz no meu trabalho final foi uma coisa um pouco mais inteligente, foi, ao invés de eu mandar o HTML inteiro, eu mando só o dado. E aí eu que consumo esses dados, que eu chamo de banco de substituição. Esse nome do negócio é o seguinte, você está o tempo todo enviando dados. Aí uma API pega esse dado, ela vai consumir esse dado, Usar, ela vai interpretar esse dado e vai te dar uma informação mais rica. Então esse modelo, a tua API, ela está se subscrevendo e você está dando o tempo todo informação. É que, na verdade, é um diferente do modelo cliente-servidor, onde o cliente requisita o servidor interno. O modelo quando se subscreve, o cara está mandando com uma certa frequência periódica e o cara que subscreve fica sempre recebendo essa informação. Né? Aí a gente pegou e quero acessar as informações que esse sensor aqui está me dando. A gente pegou e colocou o endereço lá. Os outros três são de temperatura livre, os quatro. Todos eles estão me dando temperatura e luz. É como o código foi desenvolvido. E na simulação tem como a gente alterar esses dados também? Inclusive, ó, Isso que o Hugo já viu, esse código já viu para a gente essa informação. a gente abre aqui agora e a gente mostra onde é que está cada coisa. Que, como eu não tinha documentação, eu tive que ler código em C. Gastei algumas noites fazendo isso, mas acho que vale a pena. Olha lá. Essa simulação do e aí, se tivesse anotando uma simulação do isso aí é só uma foto. Não, na verdade. Não, ele é um relatório. Se você ficar no Gifrance, você vai ver que esse gráfico mudou. Caralho, é isso que eu não tinha aprendido a fazer, inclusive, que era só testar e mexer e tal. Né? Então, esse exemplo é bem mais interessante, né? E esse foi da onde eu me baseei para fazer meu trabalho. Eu gostaria de mostrar meu trabalho funcionando para vocês. Só que, quando cheguei aqui na FRJ, a gente está com problema de IPv6. Então, eu vou mostrar para vocês como é que onde está meu código, que está no GitHub. Vocês podem acessar, alterar, tudo que eu faço é open source, não estou nem aí. Acessem, e aí eu vou mostrar para vocês como carrega no IoT vou mostrar a cara do IoT que vocês vão saber usar. E aí vocês, na casa de vocês, vão ter a oportunidade de vocês replicarem, usarem, mexerem e verem como é que funciona. Eu gostaria de mostrar aqui, só que a gente não, parece que não está chegando o acesso IPv6, então eu não teria como acessar os sensores. Ele me dá o IPv6 público. Quando eu carrego o código, a gente vai mostrar, ele me dá um IPv6 eu posso acessar. Só que daqui, da rede daqui, eu não estou conseguindo acessar, então não teria como mostrar. Mas a gente vai mostrar os passos daqui. Oi? Eu não sei, eu tentei e não rodou. A gente pode aqui fazer os passos todos. HMDantas/Simone. Simone. S-I-M-O-N-I. Deixa eu ver se é Simone. Eita. O que está acontecendo? Ele não gosta da setinha do meio? Ah, está mudando aqui o coisa. Aqui. Tá. Então, aqui tem tanto o código-fonte Contic, quanto o código-fonte que eu fiz em Python, que eu usei o Django para fazer. Então, eu fiz uma aplicaçãozinha em Python que pega esses dados que são transmitidos e gera lá os gráficos em tempo real e tudo mais. Mas talvez o mais interessante seja olhar o código-fonte aqui e os binários que são os compilados, tá? Olha lá. Da mesma forma,
A gente tem lá também um código específico para o roteador de bordo e um código para o servidor. Tá? E aí a gente vai falar aula que vem sobre esse protocolo, o POP. A gente vai começar agora. Esse protocolo, tudo isso que o Hugo fez para mostrar esse dado na web, usa o protocolo. Da mesma forma que a gente usa o protocolo para a web, quando a gente fala de SysOpen, a gente vai ver a camada de aplicação, tem um protocolo chamado POP. Aí eu vou mostrar para vocês na próxima aula o POP e o MQTT. São os protocolos da camada de aplicação que a gente mais usa. O MQTT vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar. O MQTT, ele nasce e ok. Pode baixar os códigos aqui. Os códigos não, os binários, né? Executados. Download. Beleza. Então, vamos então ver. Vamos para a próxima reunião. Aí você sabe como fechar, que nem eu. Isso aí é normal. Não, e terminar a gravação de vídeo. Ah, tá, me mostra. Vai que você tem que sair da máquina. Agora vai aqui embaixo no bloco. Vai embaixo. Isso. Ah, tá. Clica com o direito ali e no quick depois. Isso. Clica com o direito, aí vai ter que encerrar a gravação. Parar a gravação de tela. Parar. Depois, É só clicar para a gravação de tela. Vai gravar e depois eu salvo e edito e mando pro. Edito nada, né? Mas mando lá pro canal. Tá bom. Para a gravação de tela. Bom, pessoal, continuei fazendo a reunião que já volto. Já tá metido? A chave da sala daqui tá. Tá, beleza. IT. Esqueci o endereço. Tá. Então, aqui no repositório também tem código-fonte para o Contic, tá? Se quiserem compilar e testar no Puja, tá podendo. E aí, só que aí tem essa questão, né? Aqui a gente está testando com 3 nós, 5 nós. É um teste válido, mas não reflete necessariamente a realidade que eu estava pensando quando eu desenvolvi, que era um andar inteiro de computadores, de estação de trabalho, né, que eu pudesse usar. Então, a gente tem a oportunidade de usar um test bed, como o IoT-Lab. Né? O IoT-Lab, o que ele vai fazer? Ele vai disponibilizar para a gente um parque de sensores. Tá? Estava dando uma olhada aqui, da época que eu fiz, eu defendi meu TCC no final de 2017. Para cá, ele já cresceu muito. Na época ele dava suporte a 3 placas de sensores, o M3, o A8 e o WSN430. O WSN430 é esse mais humildezinho, né, mais próximo do SkyMode que a gente está trabalhando. O M3 já é um pouco mais parrudo, o A8 já tem até um SO Linux, se não me engano. Ele é para outras finalidades. Mas eu andei vendo aqui e ele agora dá suporte a Arduino. Cadê? Ele dá suporte ao WESP agora também? Eu acho que sim. E o que o Contic não tem de documentação, a IoT-Lab dá. Então, a gente pode ficar bem tranquilo que ele vai explicar pra gente. Olha lá. LoRa, Arduino Zero, Firefly, Mobile M3. Mobile M3 que são sensores que ficam, se não me engano, em deslocamento. Então, quem quiser tirar médias e uma coisa processamento mais específico pode estar usando ele, né? E o IoT-Lab, ele vai então ter esse parque de sensores. Ele vai dar suporte a mais de um sistema operacional para rede de sensores sem fio. O Contic é um deles, mas ele dá suporte a mais outros, tá? E tudo isso de graça. A gente faz um cadastro, na época que eu usei assim, faz um cadastro, ganha um acesso, precisa de um pouquinho de
de uso de terminal Linux, o restante é muito fácil de usar. Então, vamos acessar aqui o painel que a gente vai ter depois que a gente faz o cadastro. Eu sei que meu username é hdanta, a senha é que eu não me lembro. Acertei de primeira, isso foi uma proeza realmente impressionante. Não, agora tá 3, 2, 1, pra ficar mais difícil. Tá. Que ele, olha só. Então, ele permite que a gente ele trabalha com a ideia de experimentos. Então, quando a gente quiser separar um conjunto de nós para a gente experimentar, para a gente testar, é o que ele chama de experimento, tá? Então, ele permite que a gente, o senhor falou e eu confirmo, 4.000 e poucos nós, e ele às vezes separa para universidades fazerem um workshop, para pessoas, para pesquisas grandes. Então, ele trabalha muito com essa questão do agendamento. Então, quando a gente estiver no IoT Lab, a gente vai dizer precisamente por quanto tempo a gente quer que ele separe os sensores para a gente trabalhar. Tá? Então, se a gente quiser 20 minutos, 1 hora, isso aí é um tempo que ele consegue agendar tranquilo. Eu acho que tem acima de um limite, agora eu não lembro qual é, não sei se é 6 horas. Aí ele bloqueia e aí só se você entrar com uma requisição mais séria, tá? Então o que ele deixa a gente fazer aqui? Se a gente quisesse botar aqui um novo experimento, tá? Um nome aqui, aula IoT1. Deixar 20 minutos aqui e para começar, né, com o cedo possível. Aqui a gente vai especificar os sensores que a gente quer trabalhar, né? Um workflow bem parecido com o que a gente fazia aqui no Contic, né? Que a gente tem que especificar o nosso sensor, qual o tipo dele, quantos são, é mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Então, a lista é longa, sensores. Tá? A gente pode estar escolhendo o M3, que é que os binários são para M3. Isso aqui é a localidade, tá? Esse testbed é espalhado por várias localidades na França, várias cidades, então Lyon, Paris, Estrasburgo. Geralmente eu trabalho com Grenoble. E aqui é a quantidade de nós que a gente quer destacar para trabalhar. Eu conheço 5, não sei porque que eu cismo com esse número, mas fica aí. Adicionar um experimento. Ele separa pra gente. E ele olha lá. Está inicializando os sensores que a gente pediu para ele inicializar. Pronto. Agora nós temos 5 sensores para trabalhar durante 20 minutos. E o que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer mais ou menos como a gente estava fazendo aqui no Cuja. Separar um para roteador de borda, que a gente precisa ter esse papel, e os outros para ser nossas unidades de sensoramento. Hoje em dia, eu estava olhando hoje de manhã, não cheguei a explorar muito a fundo, mas ele permite umas coisas interessantes aqui, ó. Abrir um terminal, eu acho que ele permite interagir diretamente com o sensor por aqui, ou você pode acessar via SSH. Mas qual que é a ideia aqui? Flash firmware, para a gente escolher a imagem que a gente quer colocar.
roteador de borda. Tá carregando. Subiu. Nos outros, a gente pode selecionar para carregar o sensor, a unidade de sensoramento. A web aqui router process, web server e PVC address. Então ele subiu o roteador, né? E a gente já está podendo trabalhar com ele. Esse aqui é o do Pontico. Control. Se a gente der um SSH, seu login, a cidade onde está o experimento que você colocou, IoT Lab, se não me engano, ponto IoT Lab, ponto info. Qual é o... SSH... Lab traço yes configurar uma chave SSH aqui rapidinho, tá, gente? Não, é porque ele não está reconhecendo esse computador para acessar minha conta. E de qualquer forma vocês vão ter que fazer isso aqui também. SSH keygen -p beleza. Lá na minha conta. Calma aí. Porque no caso eu mudo tudo.
Pronto. Agora, pelo terminal, ele me dá um acesso ao test bed, a máquina do test bed que ele me dá. E eu consigo ver esse sensor que eu botei para rodar. Cadê? É o aula IoT. Aí isso vale a pena depois dar uma olhada nos tutoriais, né? Porque aqui eu tô com mais agilidade. Tem uns comandos certos para a gente ver as coisas funcionando. Meu nó é o nó 95. Lembra que quando a gente estava no Contic, no Cuja, a gente rodou um aplicativo para fingir que a gente conectou o sensor no nosso computador via USB? A gente está tendo que rodar ele aqui também. Inclusive identificando qual é o sensor que eu quero trabalhar. Eu vi que foi o 95 que eu coloquei no roteador de bordo. Ah lá. E ele me deu o endereço IPv6 para eu trabalhar. Então, se eu tivesse conectividade IPv6, eu poderia fazer como eu fiz no nosso exemplo. Colocar ele aqui no navegador. E ele me daria a lista dos sensores que estão disponíveis. Eu acho que não deve funcionar. Ele não está dando conectividade. Mas tem um site na internet que bypassa essa questão. Se não me engano é o IPv6 Proxy. Aqui, barra. Olha lá. Então aqui, como eu falei para vocês, no nosso exemplo aqui, ele, né, manda um texto grande escrevendo HTML e aí o navegador recebe esse texto, interpreta como HTML e renderiza para você. Só que, como a gente está estudando, o sensor ele tem baixa capacidade computacional de transmissão, de bateria e tudo mais. Então, ao invés de transmitir uma string imensa com todo o código HTML, eu transmito um JSON com a informação simples que ele quer e deixo a responsabilidade de como renderizar esses dados, de como apresentar, do que né, entre aspas, do que eles vão servir para a pessoa que está usando. Né? Isso não só viabiliza o uso do meu sensor, como permite que ele seja usado para mais uma aplicação. E no meu caso aqui, eu estou mandando... Você sabe o que é o JSON? Sabe, né? Eu estou mandando um JSON com uma lista dos sensores que ele está enxergando disponível para trabalhar. Constando o ID, o identificadorzinho e o IP dele. Então, aqui no caso, a gente não separou no nosso experimento 5 sensores, sendo um roteador de bordo dos outros para fazer o sensoramento. Então, ele diz para a gente que ele está enxergando 4 sensores aqui. Olha lá o 4, aqui está passando aqui. Mas, qual é o padrão desses dados que ele recebe? Porque, ele não recebe diferentes tipos de dados, né? O IP do vizinho, a rota, mas como é que você diferencia através desses dados que ele recebe? Desculpa, eu não sei se eu... Diferenciar o quê? Está levando como base aquele exemplo que você usou. Aquele inicial, aquele da... Ele recebia, tipo, o vizinho, assim, recebia as rotas que ele queria fazer e tudo mais. Isso. Eu estou com base, ele vai recebendo esse tipo de dado. E como é que você diferenciar, tipo, quem é o vizinho, a rota e tudo mais? Então, nesse caso aqui, eu só disponibilizei os sensores que estão acessíveis.
Então eu realmente não botei nessa lista para diferenciar os vizinhos daqueles que estão só acessíveis. Eu botei tudo na mesma classificação, vamos dizer assim, né? Mas se ele tem na biblioteca dele, e aí é uma funcionalidade do Contic, teria que ir mais a fundo, você, pelo Contic, ele te dá estruturas de dados que você diferenciaria. Você diferencia aqueles que estão imediatamente à sua volta e aqueles que estão vários passos depois. Né? Aí tá, é você, desenvolvedor, que vai colocar essa funcionalidade para outras pessoas usarem. Né, admiti que no meu caso aqui o que se queria saber era os nós em si, e essa informação da vizinhança ou não, no meu caso admiti que não era relevante, né? Mas é importante. E aí, se a gente colocasse, por exemplo, faça esse exemplo na casa de vocês, tá? E veja se vocês conseguem de lá o acesso. Da forma que eu coloquei aqui, barra light. Ele deveria me trazer a leitura da luminosidade que ele está monitorando, mas aqui ele deve dar um timeout e não vai mostrar pra gente. Olha lá. Demora um pouquinho, aí esse proxy aqui ele não corta pra gente, ele corta a informação. Mas o que eu queria, né, dizer é que esse exemplo surgiu daqui, com algumas modificações. A primeira delas, aqui todos esses sensores estão levantando um servidor HTTP. Então eu consigo acessar ele pelo navegador, né? E no meus sensores eu estou usando esse protocolo que vocês vão estudar, eu acho que na próxima semana, que é o COAP. Que ele nasce como uma alternativa ao HTTP, só que mais leve do que o HTTP e com mais funcionalidades do que o HTTP. Então não é só um HTTP leve, seria um HTTP mais inteligente, né? Para esse ambiente específico de sensores que há gastos, enfim, né? E aí, para a gente dar uma olhadinha só no código, para a gente ver as coisas, né? Ficou interessado em saber como é que ele faz o monitoramento propriamente dito, a gente vai lá no Home. No caso aqui é o Skyward. Esse é um código bem, né, mais complexo que os outros que a gente tem visto, mas o padrão dele é o mesmo, né? Como a gente tinha visto na última aula. Você declara um processo, inicializa ele, você espera por um evento e trata esse evento. No nosso caso aqui, a gente está olhando para o sensor, está fazendo monitoramento. A gente começa o sensor, inicializa a placa, inicializa os sensores que a gente está trabalhando, que é de temperatura e luminosidade e temperatura. A gente vai esperar uma determinada quantidade de tempo e vai fazer uma medida. Essa medida ele está guardando num vetor, num vetorzinho interno, tá? Se o evento for um evento TCP, ou seja, se eu estivesse fazendo uma requisição GET no meu sensor, ele vai executar esse método aqui, ó. Aqui, o que eu falei para vocês, ó. É uma string, só que está escrevendo HTML nela. Aqui, ó. Exatamente. Aqui ele coloca, vai adicionando os valores que ele tem na posição de memória que ele acabou de monitorar, por isso que cada vez que a gente, né, carrega a página, ele dá uma coisa diferente e envia pra gente.
o método Generate Chart. E nada complexo essa linguagem também. A parte complexa aqui, que foi onde eu bati aqui, ó. Né? Ele faz inclusive a diferenciação. Se a gente simplesmente acessar o endereço do sensor, ele disponibiliza isso aqui. Se a gente colocar o sensor /t ou /l, tá até o contrário aqui, né? Mas enfim, ele, né, o que ele está mostrando é o seguinte: eu consigo inclusive diferenciar a URL que você está usando para acessar o meu sensor, né? Que é o que, se a gente fosse falar de desenvolvimento web, ele permite você trabalhar com o padrão RESTful, né? Você acessar apenas o recurso que você está trabalhando. E mais, se a gente colocar, se não me engano, /1 ou /0, ele liga e desliga o LED. Tá vendo? A parte que fica complexa do código, né, que foi o que eu fiz. Eu queria entender realmente o código por baixo dos panos. Então eu tive que, né, gastar um tempo abrindo a biblioteca, vendo se o que ele achava que ele estava fazendo era o que estava fazendo, porque ele estava apresentando um trabalho do projeto final. Então você tem que ter certeza das coisas que você está fazendo para apresentar. Então foi onde eu tive que ver como é que ele implementa. E aí o interessante desse exercício, se vocês puderem também aproveitar dessa forma, há o estudo fica mais completo se a gente gastar esse tempo, porque do livro a gente estuda o protocolo, a gente estuda o que ele deve fazer, o que ele deve receber e tudo mais. Mas como isso vira código? Né? Como é que isso é implementado? Como é que isso funciona na vida real? Quais são, né, os apertos que o programador tem que fazer, tem que enxugar bit para ele conseguir fazer isso caber numa memória, né? Lembra, a gente está trabalhando com sensores que tem poucos K de memória, né? Não dá sequer para você implementar uma pilha inteira IP nele. Então, tudo que você puder economizar é melhor, né? Então, isso aqui é porque é um exemplo, né, bem comportado, mas uma página inteira HTML já está muito dispendioso. Para vocês terem uma ideia, né, no meu trabalho, eu usei o COPO, que é um protocolo mais leve, que é o HTTP. Né? E aí eu queria que meu sensor fizesse duas coisas. Se eu quisesse seguir a risca, né, as recomendações lá do Ministério do Trabalho, ele teria que monitorar 5, que é umidade, pressão, temperatura, luminosidade e alguma outra que eu não lembro agora. Né? Como eu fiz um protótipo, era uma ideia, eu permiti ele fazer apenas 2, que é a luminosidade e temperatura. E isso quase não rodou no meu sensor. Só esses 2 métodos para ele enviar um dado, né, eu fiquei na fronteira entre o rodar e o não rodar. Né? Então, é para a gente ir realmente se adequando, né, ao ambiente que a gente está trabalhando. Mas o código que eu estou mostrando aqui é muito próximo do que eu acabei de subir para o OutLab. Uma questão aí de infraestrutura que infelizmente não tem como mostrar ele rodando, mas com o GitHub em mãos aí vocês podem explorar as coisas. Alguma pergunta que vocês queiram fazer, tirar uma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de entender melhor? Se vocês tiveram dificuldade em fazer alguma coisa que a gente queira aproveitar, a gente tem um tempinho ainda para explorar. O OutLab eu me valido o fato de que tem vários tutoriais bem explicados, né? Eu acho que eu corri um pouquinho essa parte mais inicial, mas o importante é... Aqui, ó, tá vendo? Terminou o experimento.
Então esses nós foram liberados para outras pessoas usarem. Isso é importante da gente pensar. Se você der um restart logo que ele termina, ele ainda consegue resgatar esses nós para você usar, mas já, já bati um pouco a cabeça com isso. Tá. E aí, gente, alguma coisa, alguma pergunta que a gente queira fazer? Fazer algum trabalho com a GitLab. Eu acho que o Claudio vai pedir que vocês façam um trabalho usando o ambiente, sim. Eu acho que a próxima semana, acho. Ma- Geral de esse trabalho aqui. Isso não é não, mano. Não, você que ele mandou. Pô, tô gostando um pouco da. O que eu uso no clube? É assim que eu faço, nem fala. Cara, A cara dele. Aí eu faço uma pra isso. Ah, pô, disse. Mas eu não tenho problema. Até se acostumar, tudo na vida dá trabalho, né, gente? As coisas não. Mas depois também que você se acostuma, você tem muito mais liberdade de trabalhar. Fazer o que você fez agora. Isso, é. Vocês vão provavelmente desenvolver uma aplicação e aí vão subir o ambiente, o código que vocês fizeram para o sensor. Vocês vão provavelmente precisar, vou até dar aqui uma referência importante para vocês lerem. Get started. Que não vale a pena mostrar passo a passo aqui, mas em casa vocês conseguem seguir tranquilamente. Ó. Esse tutorial aqui da GitLab é importante vocês lerem. Porque quando vocês fizerem o cadastro na GitLab, ele vai separar acho que 512 MB de memória na nuvem deles para vocês usarem. Mas o acesso que vocês vão ter a essa máquina que eles vão te dar é por SSH, é por linha de comando. Não sei se todos vocês, se algum de vocês já acessou na vida. Mas é isso que eu estou fazendo aqui. Né? Se eu der aqui, eu estou no terminal. Só que eu estou lá na nuvem deles, conectado. Tá vendo? Estou olhando a pasta dele lá, A8, a GitLab. Né? E aí, quando eu for compilar o meu código, eu vou ter que compilar nesse ambiente deles. Então, por isso que é bastante importante que vocês busquem ler esse tutorial. Ele é bem explicado, se a gente seguir passo a passo. Aqui ele ensina como conseguir o acesso por linha de comando quando vocês fizerem o cadastro lá. Tá vendo? Conectando. Se você tiver um erro tal, conserta. E aí por linha de comando você faz. Aqui, ó. Acho que tem um código meu, se não me engano, na... Como é que tá ali? IoT Lab. Pá. Pagar luz não. Acesso. Pontique. Exemplos. Olha lá, tá vendo? Assim como o Contique dá vários exemplos, a IoTLab também dá vários exemplos de código. Aliás, muitos deles os mesmos, inclusive. Quero só mostrar onde é que está o meu código para ter a experiência de compilar por linha de comando. Deve estar nessa pasta aqui. Olha lá. Então, meu código está aqui. E aí, para eu compilar, eu não tenho mais o cuja para dar o clean compile, né? Então, tem que ser pelo terminal. Mas isso está explicado no tutorial que eu mostrei para vocês.
Tá vendo? Que é a mesma coisa que passa, as mesmas linhas que passam quando a gente dá o clean compile lá no Cuja. Só que aqui a gente está pelo terminal. Dá vários erros para a gente consertar depois, se vocês se divertirem, enfim. Mas essa é a experiência que a gente vai ter aqui, de ter o código no terminal, que é o que o Carlos estava falando no início. A gente, com o Cuja, a gente tem um botão para clicar. Quando a gente for submeter na IoT muito provavelmente a gente vai precisar compilar no terminal. E aí vamos ter que fazer acessando SSH, que é o acesso remoto por linha de comando. Não deixe de ler essa parte aqui. Ok? Show de bola? Todo mundo tirando 10? É 10, cara. Não tem 9,5 não, é 10. Tá. 9,5 tá bom. 9,5 tá bom. Mas, de qualquer forma, a gente tá aberto aí para as dúvidas que aparecerem, as dificuldades, a gente pode sempre dar uma força aí no que for possível e preciso. Tranquilo? A gente não vai mais avançar muito mais daqui não, então se a gente não tiver mais dúvida, a gente está liberado aí. Show? Valeu então. Para a gravação.